quiser ir para a banca, está automaticamente reprovado, né? Automaticamente reprovado. O orientador não autorizou o depósito final do seu TCC, que é o depósito para a banca. Não adianta espernear, não adianta fazer nada, você está automaticamente reprovado. Assim como aqueles alunos que não entregaram 2 produtos, ou aqueles que entregaram 3 produtos, mas a soma dos produtos e da apresentação do TCC não dá média 6, tá bom? Então, lembrar das regras lá do primeiro dia de aula que constam no nosso plano de ensino, ok? Por isso que eu falo, tente fazer bons produtos agora, não custa nada você se empenhar para você ter certeza que vai ter uma aprovação com uma nota boa na disciplina. A Gésio, gente, o Agésio está reclamando do quê? Eu já não aguentava de tanto ler e escreve, ler e escreve. O trabalho dele está ótimo, tá? Mas é isso mesmo, se você está com dúvida do que você vai escrever, a melhor coisa a fazer é ler, tá? Para de escrever e vai ler, 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 ler e ler, ok? Como eu disse, eu não consegui terminar todos os trabalhos, terminar de corrigir todos os trabalhos, mas eu quero fazer isso hoje, mas eu já comecei a perceber alguns erros. Então, eu vou colocar aqui. Vocês conseguem ver aqui a folha de Word que eu coloquei? Oi, professora, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só incomodar um pouquinho, professora. Deixa eu tirar algumas Pode. com relação aos apontamentos que a senhora fez lá no trabalho. Sim. No primeiro produto, professora, foi relacionada à questão de muitas referências lá de citações diretas, né? Isso. E aí eu já estou fazendo já a retificação, né, do produto 1, que geralmente é o primeiro capítulo, para utilizar, né, os efeitos lá como foi comentado, né, na sua descrição, professora. Só para esclarecer mais ainda, professora, a senhora quer que faça pelo menos uma redução de 50%, né, daquela citação. Isso, eu quero que você faça paráfrase daquelas citações, Perfeito. Tá bom? Perfeito. Isso foi um problema que eu vi em muitos trabalhos. Perfeito. Gente, citação direta pode? Pode, tá? Citação direta longa pode? Pode, mas o seu trabalho, agora não é para você, tá, Márcia? É para todo mundo. O seu trabalho, ele não pode ser só citação direta longa, ok? Eu peguei um trabalho de um aluno que ele tinha 2 páginas inteiras. Era uma jurisprudência, ok? Gente, isso é um saco para quem está lendo. Citação direta longa atrapalha o leitor. Ele torna o seu texto cansativo. E essa não é a ideia, tá bom? Então, pegue as suas citações diretas longas e transforme em paráfrases. Tudo bem. O que é a paráfrase? É você pegar aquilo ali, ler. O que você entendeu daquela citação? Ah, eu entendi isso. Então, você vai lá e escreve com as suas palavras. Tá bom? É porque o primeiro produto, professora, teve uma complexidade tão alta que, infelizmente, eu suprimi na questão desse entendimento, né? Entendi, sim, mas não tem problema. Só que, pelo trabalho, professora, num todo, acho que só foi o primeiro capítulo que teve esse excesso, né? Só, porque depois nos outros capítulos, Márcio, você praticamente não faz citação direta. Ficou legal, né? Ou outra. Tanto que eu só comentei para você lá do primeiro, não é? Faça lá no primeiro capítulo, diminui as suas citações. Perfeito. Professora, a senhora também fez um apontamento relacionado à questão de uma introdução um pouco mais complementar, né? Eu trabalhei ela, professora, esses dias e ficou fechando em 2 laudas completas. Ótimo. Seria interessante para a senhora? Sim. O que nós temos de pensar com relação à introdução e à conclusão? A introdução e a conclusão, elas devem ter em torno de 10% do tamanho que você escreveu no seu desenvolvimento.
Se o seu desenvolvimento tem 25 páginas, então a sua conclusão vai ter mais ou menos 2,5 páginas, e a sua conclusão, 2,5 páginas. Tá bom, pessoal? Então, todo mundo tem que se atentar a isso. Se você escreve 10 páginas de desenvolvimento, sua introdução vai ter 1 página, sua conclusão vai ter 1 página. Mas na hora que você somar, você só tem 13 páginas, não obteve o número mínimo. Ok? Então, vocês precisam se atentar com relação a isso, da introdução e da conclusão. Eu deixei para vocês, lá nas nossas aulas, o que você deve colocar na sua introdução, tá bom? A sua introdução, você deve falar por que você escolheu esse tema, ok? Tudo o que você fez lá no seu projeto. Quais são as suas hipóteses, o seu problema de pesquisa, tá bom? Então, você vai colocar problema de pesquisa, a delimitação, problema de pesquisa, hipóteses, objetivos, ok? Você vai colocar o seu método, tá bom? E depois você vai fazer uma descrição. Olha, no primeiro capítulo, eu vou falar sobre isso. No segundo capítulo, o trabalho vai tratar disso. No terceiro capítulo, disso. Pronto, você já consegue pelo menos 1,5 página de introdução, ok? Então, não deixem de usar o que está lá no seu projeto de pesquisa. Tá? Ele serve para isso. E lá na conclusão, eu quero que você me fale o que você espera para o futuro sobre esse tema. Tá bom? A Carol, por exemplo, está falando lá do serial killer. Carol, o que você espera para o futuro desse tema? Tá? Que você tenha julgados para esclarecer a situação, então você precisa colocar. Tá? A conclusão não é simplesmente chegar e falar, olha, eu falei isso no primeiro capítulo, falei isso no segundo capítulo, e concluir com isso outro. Tá? Não, me fale o que você espera para esse tema. Tá? Não deixe de fazer isso, beleza? E foi importante o Márcio trazer essas informações, porque aí eu lembro também do que precisa ser falado, tá? E aí, professora, então, 2 laudas introdutórias bem contempladas, acho que é suficiente, né? Sim, 2 já tá bom. Tá? Só para finalizar, professora, lá nas referências, eu realmente cometi um equívoco com relação à citação das jurisprudências, que eu também já vou fazer a emenda, né? Na questão das referências. Ok. E lá na questão da numeração das folhas, professora, eu só não entendi aquilo. Acho que a senhora colocou alguma questão relacionada à numeração das folhas, não foi? Você é monografia? Isso, Monografia? Então, lá no seu sumário, corrige lá o número das páginas no sumário. Tá? Ok? Todo mundo não deixe de fazer isso, corrigir, conferir se as páginas que estão no seu sumário são as páginas que correspondem àqueles capítulos, né? Ao item 2, ao item 3, ao item 4, a conclusão e as referências bibliográficas. Eu tinha entendido que era a numeração, professora, de formatação da introdução até o desenvolvimento dos elementos textuais e pós-textuais. Não, é para arrumar lá no sumário, tá bom? Perfeito. Para arrumar lá no sumário. E aí, beleza? Depois eu tenho que mandar para a senhora novamente ou não. Para o meu orientador primeiro? Não precisa me enviar novamente o trabalho. Agora, o que vocês vão fazer? Vão arrumar as sugestões, o que eu falo. Você sempre vai usar, o aluno sempre vai usar o template que eu devolvo, tá bom? Porque ali eu já faço correções de formatação para você. Tá? Você vai fazer as correções lá no template que eu mandei. Sim. Depois disso, ou você vai acrescentar alguma coisa, ou tirar alguma coisa, você vai mandar para o seu orientador falar se você está apto ou não a fazer o depósito no dia 3. Ok? Perfeito. Então, eu não vou corrigir mais o seu trabalho. Perfeito, tá bom? professor.
Aí, o que que vocês vão fazer agora? Quando vocês forem me enviar o trabalho corrigido já, aquela versão que é a versão final mesmo, que não é a final, acreditem, é a versão que vai ser defendida na banca, vocês vão me enviar em Word, ok? Nomeado da seguinte maneira: o seu nome, tracinho, sobrenome, tracinho, o número da sua matrícula. Você vai me enviar o seu trabalho dessa forma, ok? Na hora de nomear, então, o seu trabalho, você vai usar dessa forma. Seu nome e o número da sua matrícula, ok? Por quê? Porque eu vou colocar esses documentos todos numa pasta para poder distribuir isso para os professores que vão participar da sua banca. Então, eu preciso que o seu trabalho seja nomeado dessa forma. Você também vai me enviar assinado a declaração de autoria. O que é esse documento, declaração de autoria? A declaração de autoria é um documento em que você informa que foi você que fez esse trabalho. Tá bom? Por quê? Porque se depois nós descobrirmos, por exemplo, que o seu trabalho foi comprado ou que o seu trabalho é plágio, você vai responder um processo administrativo. Porque, afinal, você não fez uma declaração dizendo que aquele trabalho era seu, foi você que fez. Então, essa declaração de autoria é um documento muito sério. Então, você vai assinar a declaração de autoria, ok? Então, você vai assinar a declaração de autoria, vai nomear da mesma forma, declaração de autoria, seu nome, número da sua matrícula, e, por fim, a autorização de depósito do TCC pelo seu orientador, ok? Professor, essa autorização do meu orientador pode ser um e-mail, um WhatsApp? Pode, mas eu preciso que ele fale expressamente que ele autoriza o depósito final do seu trabalho para a defesa de TCC, ok? Então, pode ser por escrito, esse documento impresso que ele vai assinar, escanear ou bater foto e você vai me enviar, ou pode ser um e-mail. Autorizo o depósito do TCC do Márcio, tá bom? Depósito final. Alguns professores, alguns orientadores me mandam um e-mail já, ó, professora Carolina, aceito o depósito, autorizo o depósito da monografia do TCC dos alunos fulano de tal, Beltrano e Cicrano, ok? Isso também serve como autorização de depósito, ok? Então, eu preciso dessa autorização do seu orientador, ok? Perfeito, então, professora. Aí eu já trabalhando nas emendas do trabalho, eu vou me esforçar, professora, para até no máximo, no final da sexta ou sábado, já deixar em mãos do orientador para ele dar uma avaliação. Ótimo, é isso mesmo. Tá? Porque se ele falar que você ainda tem que fazer alguma alteração, você vai fazer com calma. Tranquilo, mas será que dá tempo, professora? Dá tempo sim, tem muita noite aí pela frente ainda, para você ficar acordado. Eu tô preocupado porque o prazo está tão curto, professora. Tá curto mesmo. Né? Tá apertado o negócio, mas vai dar certo, tá? Vai dar certo. Tudo beleza? Bem? Eu posso me ausentar então, professora, que hoje eu estou no trabalho aqui, tá bem corrido. Né? Pode se ausentar. Até mais. Te agradeço, professora. Obrigado mesmo e bom feriado, tá? Ô, querido, feriado? Não tem feriado, não. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo de meu trabalho. E descansar um pouco com a família, professora. Não, eu vou descansar, vai ser só lá no meio de dezembro para frente. Pega segunda-feira que é feriado, vai na praia, dá uma relaxada. Querido, dá nem para ir na praia do DF aqui com esse tempo chuvoso. Obrigado, professora. Nada, abraço. Tchau. Fernanda está fazendo aqui um comentário. Professor, estava aguardando sua correção. Vou reler e fazer algumas modificações no texto, porque encontrei um livro original de uma pessoa antiga, mas muito significativo, e tem uma tese de um militar. Ótimo.
Isso, e fazer a forma de referência no texto tá do jeito que a senhora pediu? Provavelmente. Vamos falar aqui das referências. Eu achei alguns erros. Eu falei para vocês optarem pelo sistema autor-data, tá? Sistema autor-data, também chamado de sistema alfabético, tá? Sistema alfabético. Eu percebi alguns erros, ok? Vamos lá. Digamos, então, que a Fernanda queira comentar esse livro que ela achou, que é um livro do Mário Pessoa. Ela achou esse livro muito interessante. De que ano é esse livro, Fernanda? De que ano é esse livro? 1980. Então, a Fernanda está falando. Mário Pessoa, o que eu vou fazer? Parênteses, 1980, página, o P é em minúsculo, ok? Página XXX, falou lá, afirma que o militar, parará, 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 o militar, colchete, fecha colchete, ok? Então, ela fez lá a paráfrase dela. Depois que ela escreveu o que o Mário Pessoa disse, ela precisa fazer aquela referência? Pessoa, não, porque ela já fez a referência aqui logo depois do nome dele. Então, o leitor entende que depois dessa citação aqui, dessa referência, aquela informação é do Pessoa, tá bom? Eu também posso fazer a referência de outra forma. O militar deve ser, sei lá, punido de forma branda, com advertência, tá? Ponto. Quem falou isso? Pessoa, 1980, página XXX. Ok? Eu posso, então, fazer dessas duas formas. Não está errado. Beleza? Professora, eu quero citar um dispositivo legal do Código, o Código Penal. O Código Penal, ele é de 1940, certo? Então, eu estou lá citando, deixa eu pegar aqui, Código Penal. Deixa eu pegar aqui um artigo do Código Penal. Tá? Lugar do crime, né? O artigo... Não, o lugar do crime é pequeno. Tá? Ficam sujeitos à lei brasileira. Artigo 7º. Digamos que eu esteja lá citando o artigo... Claro, né? Nós temos de lembrar que existe o espaçamento aqui, o nosso recuo do parágrafo, tá? O artigo 7º do Código Penal determina a jurisdição brasileira. Aí eu vou citar o artigo, não vou? Vou aqui citar o artigo. Beleza, como que eu vou fazer isso? Aqui ele ficou muito grande. Eu vou reduzir. Tudo isso aí vocês já sabem, né? Reduzir a letra. Reduzir o espaçamento. Tá? Fiz aqui bonitinho. Fazer aquele negócio todo. Vocês já sabem, aqui eu tenho que deixar tudo junto à minha margem. Aí fiz a correção. Como que eu vou fazer essa referência desse dispositivo legal? Como que eu vou fazer? Tá? Digamos que seja aquilo ali. Como que eu vou fazer essa referência? O Código Penal, ele não é uma jurisdição nacional? Ele não foi aprovado pelo Congresso Nacional? Então, ele é Brasil. Que ano? 1940. Então, quando eu fizer a citação
de um dispositivo legal, pessoal, eu tenho que colocar dessa forma, tá? Foi uma lei publicada, foi uma lei aprovada lá pelo Congresso Nacional, então sempre vai ser Brasil. Ah, foi uma lei que foi aprovada aqui pela Câmara Distrital, então é Distrito Federal. Outro problema, jurisprudência, ok? Vou citar, então, uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, sempre tem um espaço, tá? Entre a citação direta e a próxima frase. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão unânime, tá? Afirmou que o serial killer, tá? Serial killer é palavra em língua estrangeira, então deve ser em itálico, deve ser punido como se não tivesse doença mental. Pronto, digamos que seja isso. Nesses termos, vou citar a jurisprudência. Ok? Citei aqui a jurisprudência. Finge que essa aqui é a jurisprudência inteira. Sabe aquele finalzinho que aparece lá na jurisprudência? Aquilo lá eu não uso, aquilo eu vou usar lá nas minhas referências bibliográficas. Aqui, o que eu vou usar? São Paulo, porque aquele tribunal não é de São Paulo. O ano daquela publicação, digamos que 2020. Fecho parênteses. Tá bom? Professor, eu quero citar uma jurisprudência que é do STF. Como que eu coloco? Brasil, o STF não é do Brasil? A jurisdição do STF não é no Brasil? Brasil, o ano da publicação daquela jurisprudência. Tá? Ok? Lá nas minhas referências bibliográficas, lá no final do meu trabalho, como que eu vou colocar essa jurisprudência? Como que eu vou colocar esse código penal? Vamos lá, então, lá nas referências bibliográficas, tá? Vamos mudar aqui de página. Lá nas referências bibliográficas, eu vou colocar, ok? Eu vou colocar Brasil, ponto, ok? Brasil, então é ponto, tá? Brasil, código, vamos lá pegar as informações. Se o julgado do STJ, como é que fica? Da mesma forma. Se é do STJ, vamos lá. STJ. O STJ não é uma jurisdição nacional? Brasil. Brasil, o ano da publicação daquela decisão. Opa. Ok? O ano da publicação daquela decisão. O que acontece se eu tiver, por exemplo, uma decisão do STJ e uma decisão do STF que foi publicada no mesmo ano? Imagine que eu tenho duas decisões, uma do STJ e uma do STF, que foi publicada no mesmo ano. Reparem que a referência no corpo do texto está igual. Como que eu vou fazer essa diferença? Vai depender daquela que está em ordem alfabética primeiro, ok? Então, quem que vem primeiro? Supremo Tribunal Federal ou Superior? Isso. Quem vem primeiro? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. E aí? O que nós temos? Vamos lá. Digamos, vamos começar. Supremo Tribunal Federal
que é essa decisão? Aí você vai colocar o nome da decisão. Digamos que seja um recurso extraordinário. Aí você vai colocar RE, o número do RE. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número do recurso extraordinário vem em negrito. Ok? É uma decisão de que turma? Segunda turma criminal. Tá? Quem é o recorrente? Recorrente, X. Recorrido, Y. Tá bom? Quem é o ministro relator? Relator, relatora. Ministro, é o ministro Z. Tá bom? Brasília, a data da publicação, 20 de outubro de 2020. Onde que isso está disponível? Você pegou da internet, não foi? Disponível em www.stf.gov.br/. Aí o resto da jurisprudência, não é? Ponto. Que dia que você acessou? Acesso em... Hoje é que dia? 29 de outubro de 2020. Pronto. Agora vamos lá. É a decisão lá do STJ, Brasil Superior Tribunal de Justiça. Tá? Você está colocando. Não é um recurso extraordinário, é um recurso especial, tá? RESP, número 7654321, ok? A mesma coisa, em negrito. Digamos que tenha sido lá na segunda turma criminal. Agora eu pergunto, o que vem primeiro? Supremo ou superior? Quem vem primeiro? Supremo ou superior? Quem vem primeiro, gente? Superior, não é? Nossas referências bibliográficas, elas devem vir em ordem alfabética. Então, se superior é primeiro que supremo, lá na minha referência, o artigo, a referência que diz respeito ao STJ, ela vai receber o número, a letra A. E a do STF vai receber a letra B. Por quê? Porque eu sei que o primeiro que aparece em 2020 é o A e o segundo que aparece em 2020 é o B. Então, eu preciso fazer essa distinção aqui, ok? Tá bom? E é assim que eu faço referência de jurisprudência, tá? No corpo do texto, dessa forma. Se tiver na mesma data, eu coloco, então, se é A ou se é B. Se é lá na referência, eu vou colocar em ordem alfabética. Professor, eu preciso colocar A aqui e B aqui? Não, basta você colocar na ordem alfabética correta. Eu mandei para muita gente. Atenção, a sua referência bibliográfica não está em ordem alfabética, ok? E como é que eu vou fazer a ordem alfabética de leis? Você pode optar pela menor, a que tem o menor número para maior, ou o contrário, da mais recente para mais atrasada. Mas você tem que escolher uma ordem, tá bom? Então, você coloca a lei, número. Vamos fazer de lei agora. Eu quero uma lei. Tá? Então, essa lei ela foi aprovada pelo Congresso Nacional? Foi. Então, ela é uma lei
nacional, não é? Então, Brasil, ponto, ok? Lei número, lembrar que tem o númerozinho, lei número, digamos, vou inventar uma lei aqui, 12.467 de quando que pode ser essa lei aqui? Sei lá, de 10 de janeiro de 1999. Ponto. O nome da lei é essa. Ela vem em negrito. Essa lei dispõe sobre o quê? Dispõe sobre a obrigatoriedade do aluno assistir às aulas de TCC2. Beleza? Essa lei não é de Brasília? É de Brasília, porque foi aprovada aqui. Em que ano? 1999. E ela está disponível onde? Disponível em, provavelmente lá no site do Planalto. planalto.gov.br/. Ok? Obrigatoriedade de o aluno. Certo, errado. Beleza? Essa é a lei. Agora eu tenho uma outra lei. Brasil, lei número... Tá? Número 9.732. De quando? De 18 de novembro de 1990. Dispõe sobre a beleza das pessoas nascidas nesse dia, que é o dia do meu aniversário. O que vem em negrito? O nome da minha lei. Ok? Onde isso está? Brasília, não é? 1990. Disponível em... Aqui tem que colocar o acesso, né? O dia que eu acessei. Acesso em 29 de outubro de 2020. Disponível em Planalto. A mesma coisa. Qual vai vir primeiro? Depende. Eu quero começar com a maior para menor ou eu quero começar da menor para maior? Tá bom? Depende. Eu quero começar da que tem o menor número para que tenha o maior número. Tá bom? Ok? Dúvidas? Agora, não, professor, eu quero falar da Constituição. Brasil. Qual é o nome da lei? Constituição da República Federativa do Brasil. O que é em negrito? Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília. Que ano que é? 1988. Disponível em... Tá? Constituição não vem antes de lei? Vem. Então, Constituição, eu vou colocar dessa forma. Tá bom? Ok? Prof, quando um doutrinador publica um texto no próprio site, pode usar como referência? Pode, tá? Aí o Rosiel pegou aqui um texto da Berenice, ok? Publicou no próprio site. Não tem problema, você vai colocar. Como que você vai fazer essa citação? Quem é o autor? É a Berenice Dias e o tema chama A Falência do Sistema de Adoção, ok? Tá? Vamos lá, como que nós vamos fazer essa referência aqui? Tem data? Ela colocou uma data nesse trabalho? Não, ela não colocou uma data nesse trabalho, tá? Ela não colocou. Então, como que nós vamos tratar no nosso trabalho quando nós formos citar a Berenice?
Lá no corpo do texto, dias, não datado e não paginado, ou paginado, página 1, página 2. Página 1, tá bom? Como que eu vou colocar lá na minha referência bibliográfica aqui? Tá? Como que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar Dias Maria Berenice. Gente, o nome do autor é por extenso, tá? Como que chama o artigo? A falência no sistema de adoção. Ok? Beleza. Mas isso não está num site? Isso não está num site? Qual que é o nome do site da Maria Helena Berenice? mariaberenice.com.br. Não é isso que está escrito lá? mariaberenice.com.br, tá? Esse é o nome do site que você vai colocar em negrito, tá? Que esse é o nome do site. Beleza? Esse site da Maria Berenice, ele tem um local onde ele está registrado? E aí nós vamos ter que olhar qual é o local que o site da Maria Berenice, ele está registrado. Digamos que ele esteja registrado lá no local do escritório dela, sei lá, São Paulo, tá bom? Aí você vai colocar São Paulo, ok? São Paulo. Tem um ano? Tem, o ano está lá, 2019. Ponto. Qual o link disponível em? Aí você me mandou o link aqui. Espera aí que eu vou pegar o link da Berenice. Tá? O link da Berenice. Eu já vou responder, tá bom? Deixa eu só terminar isso aqui. Berenice. Ponto. Que dia que eu acessei isso aqui? Acesso em... Hoje é 29 de outubro de 2020. Pronto. Entendeu? Posso usar isso? Posso. Está lá no próprio site da autora. Então, eu vou usar dessa forma. E lá na minha citação no corpo do texto, eu vou usar a citação da Berenice. Ok? Tá bom? Tirei sua dúvida, Rosielton? Tirei sua dúvida? Tá? Professora, quando cita código, coloca do mesmo jeito que a lei que a senhora colocou em cima? Sim, você coloca do mesmo jeito, tá bom? Eu, particularmente, quando vou citar código, eu gosto de tirar isso aqui, ó, redação incluída pela lei, tá. Por quê? Porque isso aqui só ocupa espaço, tá? Isso aqui só ocupa espaço. Eu, particularmente, tiro, tá? Você precisa tirar? Não, só se você quiser. Beleza? Mas eu sempre vou citar o corpo do texto, ok? E fazer a referência. Brasil, o ano da publicação daquela lei, daquele código. Beleza? Professora, é para colocar, então, essa parte da lei dispõe sobre... É para colocar. Eu preciso saber, essa lei dispõe sobre o quê? Essa lei fala do quê? Tá? Ok? Mais alguma dúvida com relação a referências? Como nós fazemos referências? Dois autores, lembrei aqui. Digamos que eu estou fazendo uma referência de um artigo que ele foi escrito por dois autores. Ele foi escrito pelo Milô Fernandes e pelo... sei lá, fala aí outro... Fernando Sabino, tá? Então, digamos que eu estou citando um artigo que foi escrito tanto pelo Milô Fernandes e pelo Fernando Sabino. Como que eu vou fazer a minha referência desses dois autores? Fernandes, ponto e vírgula, Sabino, vírgula, o ano daquela obra, digamos que seja de 1980. 81. Tá bom? Então, lá no corpo do meu texto, eu vou usar assim,
Fernando Sabino. Agora, digamos que essa minha obra, ela foi escrita por 3 pessoas. Deixa eu diminuir aqui para caber tudo numa... Opa. Tá? Digamos que essa minha obra foi escrita por 3 pessoas, pelo Milor Fernandes, o Fernando Sabino e quem mais? Fala aí esqueci o nome dele agora, que vergonha. E o Jorge. E o Amado Batista. Quem não conhece o Amado Batista? Tá? Grande filósofo, poeta brasileiro, tá? É um texto que foi escrito, então, por 3 pessoas, ok? Como que eu vou fazer a minha referência no corpo do meu texto? Quem é o autor que aparece primeiro? É o Fernandes, não é? Então, eu vou colocar lá na minha referência, Fernandes e outros, 1981. Quando eu coloco essa palavrinha em latim aqui, e outros, significa que eu estou falando daquele texto que foi escrito pelo Fernandes, pelo Milor Fernandes, pelo Fernando Sabino e pelo Amado Batista. Tá bom, pessoal? Então, quando eu faço citação de textos que tem mais de 3 autores, eu tenho que fazer dessa forma. Agora, eu quero fazer uma citação e tem vários autores que falam no mesmo sentido. O Milor Fernandes, num livro de 1900... Vamos lá. O Milor Fernandes, num livro de 1980, o Fernando Sabino, num livro de 1990, e o Amado Batista, numa música de 2000, tá? Eu quero fazer a referência desses 3, porque eles falam a mesma coisa. Como que eu vou fazer? Fernandes, caixa alta, não é? Fernandes, opa, aqui eu não pus caixa, pus Fernandes, 1980, ponto e vírgula. Sabino, vírgula, 1990, ponto e vírgula. Batista, 2000. O que eu estou falando para o meu leitor? Olha, o Fernandes, naquele texto de 1980, ele também fala isso. O Sabino, naquele texto de 1990, também fala isso. E o Amado Batista, grande filósofo e poeta, na música dele lá de 2000, ele também vai falar isso. O que eu vou colocar nas minhas referências bibliográficas? Os 3, ok? Vou colocar os 3, tá? Fernandes, vírgula, Milor, o nome do texto, tá bom? Onde foi publicado, tudo bonitinho. Sabino Fernandes, Batista Amado, tudo bonitinho, em ordem alfabética. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Eu acho que eu falei de tudo, não foi? Tá bom? Acho que eu falei de tudo. Alguém tem mais alguma dúvida? Professora? Oi. Em relação à CLT, sim, artigos da CLT no meio do texto lá, seria da mesma forma que a senhora colocou, eu colocaria a CLT e o ano que ela foi publicada? Não, você vai colocar Brasil e o ano que ela foi publicada. Porque a CLT não é uma legislação do Brasil? É federal, né? Federal. Aí como que você vai colocar aqui? Como que você vai colocar Brasil? Opa. Brasil. Qual que é o nome da lei? Consolidação. Opa, aqui é em caixa baixa. Consolidação das leis do trabalho, não é assim? Certo. Em negrito. Ok?
Aí você vai colocar, deixa eu pegar os dados aqui, todos da CLT. Deixa eu achar a CLT aqui na internet. CLT. Aqui do Planalto. Tá? Decreto. Você pode colocar aqui também, ó. Na verdade, é o decreto. Vai colocar aqui. Decreto-lei, aqui é diminuir, não é? Decreto-lei, número. Tá aqui, o nome da nossa lei, não é esse daqui? Certo. Tá? Que faz o quê? Que aprova a consolidação das leis do trabalho. O que vai vir em negrito? O nome da minha lei. Não é verdade? Uhum. Aqui, aí você vai colocar qual que é o lugar, onde que ela foi aprovada, a nossa CLT. Está lá no finalzinho dela. Lá onde tem a data e... Deixa eu achar aqui. Lá onde tem a data da nossa CLT, ela fala onde ela foi aprovada. Rio de Janeiro. Então, Certo. que lugar que você vai colocar aqui? Rio de Janeiro, 1943. Tá bom? Certo. Disponível em onde você acessou a lei. Tá? Mas olha só. E aí? Minhas referências não estão todas bagunçadas? Quem vem primeiro? Decreto-lei ou lei? Decreto-lei, não é verdade? Alfabético? Certo. Referência alfabética. Tá? Como que eu vou usar lá nas minhas referências? Estou citando aqui a CLT. A CLT, em seu artigo 651, se eu não estou enganada, afirma que a competência para analisar as ações trabalhistas é do local da prestação de serviço. Prestação do serviço. Não citei um artigo da CLT? Certo. Brasil. De que ano é a CLT? 1943. Ok? Certo. Então, eu sei que se eu olhar lá na sua referência Brasil, eu vou olhar 1943. Aí eu vou lá nas referências. O que tem em 1943? A CLT. Agora, observem o seguinte. Eu não estou repetindo o mesmo autor várias vezes. Ó, Constituição tem que vir aqui para frente, gente. C. Constituição. Tá? Eu não estou repetindo aqui o mesmo autor várias vezes. Eu preciso repetir? Não. Eu vou usar tracinho, ponto. Significa que é o mesmo autor todas essas vezes. Tá? Então, quando eu repito o autor, eu vou lá e ponho o tracinho. Eu corrigi isso aqui de muitos alunos, viu? Quem já estava certinho, já estava em ordem alfabética, eu corrigi. Quem estava com a referência toda bagunçada, que não fez em ordem alfabética, eu não fiz isso aqui. Então, lembre-se de fazer. Ok? Ok, obrigado. Aí depois vem a Berenice, não é? Porque é B, C, D, vem o nosso texto da Berenice. Beleza, pessoal? Saneia. Ó, Fernanda. Mas na hora de escrever que aparece, na hora de escrever que aparecem as dúvidas. Professora, a lei consultada no site do Planalto, a gente põe lá nas referências do dia do acesso, mas no texto é o ano. Exatamente, tá, Fernanda? É isso daí, viu? Você põe no corpo do texto o ano da obra, daquela lei,
e depois, lá nas referências do dia que você acessou. Ah, mentira que tem isso. Mentira. Olha só, gente. A Larissa está falando que o próprio Word coloca em letra alfabética. É só clicar aqui, ó. Vamos testar se isso é verdade. Ah, não, mas aqui eu mexi, tirei Brasil de tudo, não é? Aí ele não vai saber. Vamos testar, vamos bagunçar isso aqui, vamos colocar isso aqui. Vamos pegar essa daqui, vamos colocar aqui no final. Vamos testar, né? Já que a Larissa diz que coloca, não é, Larissa? O que eu faço? Eu seleciono tudo? Vem aqui. E agora, Larissa? Me salva aqui. Embaixo onde está escrito revisão. Sim, agora eu estou com a dúvida aqui, ó. É o parágrafo? Aí, professora, é porque eu saí sem querer. Gente, meu Deus do céu, isso aqui é a maior novidade do planeta. Lembrando que tem que dar um espaço simples entre cada um. Gente, ficou na ordem. Só que ela colocou a lei aqui do maior para o menor, tá bom? Mas não tem problema. Gente, isso é o paraíso e ninguém avisou isso antes para a gente. Vou repetir o procedimento aqui, prestem atenção. Vamos lá. Tá tudo bagunçado aqui, não tá? Ó, eu coloquei tudo bagunçado. Tudo que eu fui citando, eu fui jogando lá nas minhas referências bibliográficas. Gente, meu prazo está acabando. Eu tenho que arrumar essas referências. Aí a Larissa vai ganhar um ponto extra por isso. Vocês também acham que ela não tem que ganhar um ponto extra por isso? Aí tá tudo bagunçado aqui, não é? O que você vai fazer? Vai selecionar. Vai vir aqui, ó. Tá vendo que tem a palavrinha revisão? Embaixo da palavrinha revisão está escrito de A a Z. Clicou, classificar por parágrafos, crescente ou decrescente, você escolhe, dá OK, coloca na nossa ordem. Aí você vem, dá um Enter, dá um Enter, dá um Enter, outro, e tá tudo na ordem alfabética. Gente, Larissa, você merece um ponto. Eu vou até anotar aqui. Ponto extra de participação. Gente de Deus. Larissa, você vai para o céu. Eu não sabia disso. Que massa. Viu como é legal? Viu como é legal? Tá? Ótimo. Você já classifica tudo. Depois você só vem aqui, ó, e substitui pelo tracinho. Brasil. 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 Tá bom? Ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? A Larissa ganhou o ponto de participação. Ganhou o ponto de participação. Tá? Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiver dúvidas... Se não Tranquilo, tiver... professora. Só, por favor, lembre de ver meu e-mail. Tá, quando eu chegar lá no seu e-mail, pode deixar que eu vou olhar. Sim, tá? senhora. Obrigada. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Ok, pessoal? Estou anotando, então, quem participa das aulas, para aquele ponto especial de participação, não é? E no mais, então, atenção aqui para como vocês devem enviar o e-mail, ok? Com o seu nome e o número da sua matrícula, depois sua declaração de autoria com o seu nome e o nome da matrícula, e nós nos vemos, então, lá na sua banca de monografia. Foi um prazer
estar com vocês esse semestre. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho para esse sucesso que vai ser a monografia de vocês. Vamos lá, os dias das bancas, 21 e 28 de novembro. Se a sua banca se o seu tema é penal, você provavelmente vai defender no dia 28 de novembro, ok? Então, penal vai ficar para o dia 28 de novembro. E aí, as outras disciplinas eu vou ter que ajustar, tá bom? Nos dias 21 e 28 de novembro. Combinado? Mas lembrando para vocês que essas normas da ABNT, vocês não vão usar só na monografia, não, tá? Vocês também vão usar lá nos seus processos, vocês vão usar lá nos seus artigos que vocês vão escrever. Então, não é para pegar essa disciplina e falar, ó, agora que eu terminei TCC, não acabou, vou jogar isso no lixo. Não, viu? Não, use lá nas suas petições, tá bom? Use lá nas suas petições, nos artigos que você vai escrever, combinado? Então, no mais, pessoal, um beijo para vocês. Quem eu ainda não respondi o e-mail com o produto 3, eu vou fazer isso hoje. Combinado? Um beijo para todos e bom resto de semana.